Então vamos falar de estrutura de repetição em C, C++, né? Uma estrutura de repetição, ela vai definir um laço, que a gente chama de laço, ou seja, uma repetição que o código ele deve fazer. Muitas vezes de forma explícita, né? Você quer que ele faça um número certo de vezes ou não. Então, vai ser sempre utilizado quando um trecho do código precisa ser repetido. E essas repetições é a parte mais importante, uma das mais importantes da programação, porque todos os programas que funcionam no computador, a maioria dele, né, podemos falar que 99%, trabalha quase numa condição de repetição dentro de um laço. Tá? Então, a partir de agora, nós vamos conseguir construir problemas, né, resolver problemas mais interessantes utilizando repetição. E, nesse caso, usando estruturas de repetições, nós podemos ter dois tipos, né? Um que vai ter o número de repetições de forma fixa, que nós sabemos quantas vezes ele vai repetir, ou então nós não vai ser determinado, ele vai estar atrelado ao que alguma condição aconteça no programa. Então, eu posso falar assim, não, eu quero que ele vai repetir exatamente 10 vezes, 15 vezes. No outro, não, eu quero que ele vai continuar repetindo até que um certo valor seja alcançado. Tá? Então, existe essa diferença desses dois tipos, né, de aplicação de laço. Então, na linguagem C, nós temos disponíveis três tipos de estruturas de repetição ou laço, né, igual eu estou falando aqui. Três tipos. O primeiro deles é o for. O laço for ele vai ser recomendado quando se conhece o número de repetições. Então, eu quero que um certo código repita 20 vezes. Então, no caso, usar o for ele é mais simples para isso, que é um laço já preparado quando você tem um número de repetições exatas. Tá? O outro que nós vamos ver, né, o laço while. O laço while é um pouquinho diferente do for, né, mas ele é recomendado quando há um número indeterminado de repetições. Então, quando você quer que o laço vai continuar executando até que alguma situação seja alcançada, o while ele é mais interessante para usar do que o laço for. E o terceiro que nós temos é o laço do while, né? Como o laço while, ele também é recomendado para repetições indeterminadas, né? E lá na frente nós vamos ver qual é a diferença entre o while e o do while. É uma pequena diferença que, dependendo da aplicação, pode ser mais interessante usar o do while do que o while. Agora, por mais que nós tenhamos essas três recomendações, com qualquer um dos laços eu consigo fazer. Um programa que eu consigo fazer com laço for, um programa para fazer que eu possa mais simples utilizar um for, eu consigo implementar ele usando o while e do while. E da mesma forma, um programa usando o while eu consigo ser implementado com qualquer um dos três laços. Então, qualquer problema de repetição pode ser feito com qualquer uma das três estruturas de repetição. Tá? Na verdade, a recomendação, porque dependendo da aplicação, ela é mais rápida, né, e mais simples de fazer usando um dos três laços, né, cada um para uma aplicação mais interessante. Então vamos falar do nosso primeiro laço, laço for. Qual é a sintaxe do laço for? Né? O laço for ele vai ter três partes. Então começa com for, abre parênteses. A primeira parte dele, que é uma inicialização, ponto e vírgula, seguida de uma condição, ponto e vírgula, e por fim, um incremento ou decremento. Esses três campos eles vão ser utilizados para fazer o controle do laço. A inicialização, né, quanto que é o valor inicial dela, a gente vai ver daqui a pouquinho. Uma condição que vai definir quanto esse laço vai continuar executando. E o incremento e decremento que vai definir o passo, né, de quanto em quanto que a variável de inicialização vai ser modificada. No exemplo abaixo fica mais fácil para entender. Então, como a instrução if, o for ele pode ter uma única instrução, né? Lembrando que não tem ponto e vírgula no final do for. Se você colocar um ponto e vírgula aqui no final do for, essa linha, o for, ele fica definido somente nessa linha, então tudo que estiver abaixo dele não está dependendo do for. Né? Então nós podemos fazer igual no if, podemos ter uma única instrução, ou podemos também utilizar o for com um bloco de instruções. Lembrando aí que o bloco de instruções é quando a gente abre uma chave, coloca um monte de instruções, né? E fechamos a chave aqui. Então nós vamos ter a mesma forma, inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento. Então, chama a atenção é ponto e vírgula e não vírgula, tá? Um dos erros também que os alunos acabam cometendo. Então o que é importante? Todo laço possui uma variável de controle. Essa variável de controle que vai ser responsável para definir qual o comportamento desse laço, quantas vezes, no caso do laço for, quantas vezes que esse laço vai repetir. Né? Então um exemplo para ilustrar isso aqui. Então nós vamos utilizar a variável i. Então essa variável i vai ser a nossa variável de controle.
Então nós vamos ter a primeira parte, a inicialização dessa variável, né, i recebe 0. Vamos definir o limite de valor que essa variável pode assumir, então i menor do que 10. E por fim, nós vamos definir de quanto em quanto que esse i vai variar. Então, no caso i sai, então, a leitura do laço for, ele é assim, i vai sair do valor 0. Enquanto i for menor do que 10, eu vou executando a parte do laço. E toda vez que eu terminar uma execução, eu modifico o valor de i em uma unidade. Por isso que ele está i mais mais. Então, se a gente dá uma olhada nesse código, ele vai pegar o valor inicial 0, vai testar 0 menor que 10, vai imprimir o 10 na tela, ou vai imprimir o 0 na tela, certo? Chegou no final aqui do laço, o que ele faz? Modifica o valor de 0 para 1, porque i vai ser 0, 0 mais vai para 1. Testa de novo, 1 é menor que 10, imprime na tela, modifica o valor para 2. Testa de novo, é menor que 10, e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é a nossa variável i, que é a nossa variável de controle para esse laço for. Então, o i, nessa primeira parte, é a inicialização. Então, i recebe 0, ponto e vírgula, né, separando os campos. Em seguida, a expressão relacional, que quando falso define a parada do laço. Então, enquanto isso aqui for executado verdade, quando for verdadeiro, o laço vai acontecer. Então, i é menor que 10? Inicialmente, então ele vai acontecer. E, por fim, i mais, que é o nosso incremento nesse caso. Então, o nosso valor vai sair de 0 e vai até 10. Então, esse laço aqui, ele vai imprimir na tela, né, esse comando Alt aqui, vai imprimir 0, em seguida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Quando ele chegar no 9, né, a gente vai ver aqui o valor 9, 9 é menor do que 10, imprimir o 9 na tela, o valor de i vai para 10. 10 é menor do que 10? Não. Então, ele vai sair desse laço. Então, esse códigozinho aqui, ele vai imprimir na tela os valores de i, né, que é a variável de controle, vai imprimir os valores que a variável de controle assume a cada iteração desse laço. Então, vai aparecer na tela de 0 até 9. Né? Então, podemos ver que o for, né, ele é interessante porque ele já define, né, na parte inicial as 3 condições que o laço, geralmente todo laço tem. Nós vamos ver que isso acontece no while, essas 3 condições, e no do while também. Então, o legal do for é que ele já exige que você defina essas 3 partes no início do seu código. Um outro exemplo, por exemplo, eu quero fazer ao contrário, eu quero que o valor de i saia de 10 e que ele continue executando até que enquanto i for maior do que 0. Então, a variável de inicialização aqui, né, a nossa variável de controle está aqui. Então, i recebe 10, inicializamos o valor. Enquanto 10 for maior do que 0, né, ele vai fazendo o quê? Ele vai apresentando o valor na tela e toda vez depois que ele apresentar, ele tira uma unidade do 10. Então, nesse código aqui, o que ele vai fazer? Ele vai imprimir na tela os números de 10 a 1. Então, vai sair 10, vai decrementar 1, depois 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegar no valor de 1, apresentou 1. 1 vai para 0, 0 é maior que 0? Não. Certo? Caso você queira que o valor imprime valores de 10, né, até 0, eu colocaria i maior igual a 0. Então, enquanto o valor de i for maior ou igual a 0, ele vai indo, no caso, 0, e entrar aqui no final, se a gente usasse isso aqui. Agora, um dos grandes erros que a gente vê, né, nos códigos dos alunos, é que quando as pessoas, por exemplo, ele quer que vá de 10 a 0, ele coloca assim, i igual a 0. Isso, no caso, ele não vai entrar nenhuma vez no laço. Por quê? Porque o valor de i é 10. Então, a gente substitui no lugar do i 10. 10 é igual a 0? Não. Então, essa condição aqui ela nunca vai ser satisfeita, porque o valor de i inicial é 10. E ele quer que vai continuar repetindo enquanto i for igual a 0, ele não é 0. Então, ele já sai. Então, esse aqui é um dos grandes erros que a gente vê os alunos aplicando. Que ele quer que vá de 10 a 0, então seria maior ou igual a 0. Não, i igual a 0. Tá? Agora, um outro exemplo nós temos aqui. Né? Eu quero, por exemplo, vai sair de 1, né? Inicializar no i, e aqui chamando a atenção. É bem interessante, porque dentro do comando do laço for, eu posso criar variáveis de controle nesse momento. Até agora, o exemplo anterior, a variável era criada antes. Aqui, por exemplo, agora eu posso criar a variável, tá vendo? Então, eu criei a variável int i. E aí, o que acontece? Esse i ele só vai existir dentro desse for, até que fechou essa chave. Acabou o for, esse i não existe mais. Então, ele só existe aqui dentro do for. Então, tem algumas situações que o laço, a variável de controle, você só vai precisar dela aqui. Né? Então, você pode criar ela localmente,
ela fica restrita dentro do comando desse bloco aqui do for. Tá? Então, nesse caso, o i recebe 1, i menor ou igual a 20, e recebe i mais 2. Então, o que está acontecendo nisso aqui? Eu vou sair do valor i igual a 1. Enquanto o i for menor ou igual a 20, eu vou incrementar o valor de i de 2 em 2 unidades. Então, nesse caso, o i vai sair de 1, em seguida o i vai estar valendo quem? Ele vai apresentar o i na tela e vai funcionar da seguinte forma. Inicializou i igual a 1, verifica, 1 menor ou igual a 20 vem aqui e imprime. Vai imprimir quem? Imprime 1. Volta para cá, incrementa o i para 1. Vai receber 1 mais 2, vai para 3. 3 menor ou igual a 20? Vai aparecer o 3 na tela. Então ele vai apresentar os valores 1, 3, 5, 7. Então se a gente der uma olhada, esse código aqui imprime na tela os valores ímpares, né? Que estão entre 1 e 20. Então vai aparecer 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Porque quando chega no 19, imprimiu 19, o i vai ser incrementado 2 unidades, vai para 21, 21 menor que 20, então lição. Então aqui, se a gente dá uma olhada, a estrutura for é uma estrutura bem simples, né? Então, não tem muito, né, definido. Você define quantas vezes ele vai repetir e esse trecho de código vai repetir várias vezes. A seguir, nós vamos ver algumas aplicações aí usando esse laço for aqui.